Boa noite, que a graça do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Lembrando que esta semana, dia 9, inicia sábado, dia 9, inicia a nossa semana de oração jovem. Então estejam aqui, vamos louvar o nome de Deus e compartilhar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8. Nós leremos do versículo 16 ao versículo 18 de Lucas 8. Nós vivemos em uma época em que as pessoas estão dando muito valor a quem vai pregar. Alguns me mandam mensagens e perguntam o seguinte: pastor, quem prega amanhã? Dependendo do nome que eu solto, amém, obrigado, até amanhã. Ou, dependendo do nome, se a pessoa não curte, então ela nem dá continuidade à conversa e fico no vazio. A mensagem revelada de Deus tem perdido o interesse na vida das pessoas. Hoje o púlpito ele se tornou um local de palco religioso. Se a pessoa tem um pouco de habilidade de comunicação, agrada aqueles que estão ouvindo, se a pessoa tem uma habilidade de showman, então se torna um bom pregador e vamos ouvi-lo. Mas se de repente a mensagem desta pessoa não é uma mensagem expositiva do Evangelho, de repente é uma mensagem onde se torna mais um local cômico de piadas, que faz o povo rir, aí quando você sai e pergunta o que você achou do sermão, e tem alguns que têm a coragem de dizer, foi maravilhoso. Mas por quê? Estou leve. Então deveria ter ido a um stand-up e não a um culto de louvor ao Senhor. E esta é a realidade dos nossos dias. Nós vivemos esta característica na igreja de modo geral. Nós não estamos mais nos importando com o Evangelho, a graça, o que a revelação tem para nós. Quando se prega um sermão exortativo, o sermão foi muito pesado, muito duro. Mas se você pega, por exemplo, todos os sermões da Bíblia, todos eles são exortativos. Todos são exortativos. Não existe um sermão na Bíblia que não seja exortativo, exortando o povo de Deus a algumas mudanças, transformações, exortando o povo de Deus a rever os seus conceitos, a mudar o seu caráter pela ajuda do Senhor, com a ajuda de Deus. Todos os sermões são exortativos. Primeiro, o púlpito não deve ser local de graça, no sentido do G minúsculo. Púlpito não é local cômico. Púlpito é um local onde é graça com G maiúsculo, onde Jesus é apresentado. O púlpito ele precisa ser um local onde nós tenhamos uma visão clara, única, do poder de Deus. E não importa quem fale,
Se nós acreditamos que este local é o local do Senhor, aquele que fala, falou em nome do Senhor. E temos que ouvi-lo e tirar lições preciosas, ainda que eu não aceite algumas coisas. Mas existem lições, pérolas preciosas para a nossa vida na mensagem de Deus. E assim deve ser o púlpito. Jesus, ele fala sobre isso. Seria estranho Jesus não falar sobre este assunto, sobre o ouvinte que ouve a palavra, sobre o pregador que prega a palavra. Jesus nos traz um alerta. E nós leremos então Lucas capítulo 8, verso 16 ao verso 18 de Lucas capítulo 8. Veja o que diz a palavra do Senhor. Verso 16. Parábola da candeia. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como ouves, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Jesus pega firme aqui, não dá moleza. Parábola da candeia. Qual é o significado da candeia? A candeia, ela existe para iluminar, trazer luz. Jesus, ele está fazendo aqui um paralelo entre a candeia e a mensagem revelada. A mensagem revelada, ela deve ser uma mensagem de luz para a nossa vida, de transformação. E a mensagem revelada não é aquela que você deseja que seja revelada. A mensagem revelada é aquela que Deus deseja revelar a você. Esta é a mensagem revelada. Deus, de antemão, ele prepara a mensagem para que aquele que está ouvindo a mensagem, ele seja transformado por essa mensagem. Nós vivemos em uma época que nós desejamos sermões dos quais nós revelamos, dos quais nós buscamos, dos quais nós analisamos. Mas aqui a palavra de Deus, ela é clara, que ninguém pode acender uma candeia e cobrir esta candeia com um vaso, ou pôr esta candeia, esta luz, debaixo de uma cama. Pelo contrário, ela é colocada num velador para que ilumine a todo o ambiente, ilumine a vida de uma pessoa. E é isso que nós fazemos quando nós escolhemos a mensagem. Quando nós escolhemos a mensagem, nós estamos colocando a candeia debaixo de um vaso, coberta. Quando nós escolhemos a mensagem, nós estamos colocando a candeia, a luz debaixo de uma cama. Ela perde o seu sentido na nossa vida, ela perde o seu sentido em nosso ser. E não deve ser assim a mensagem de Deus. A luz que é falada, anunciada, pregada, é uma luz de alguma forma que vai iluminar o nosso ser. Para alguns ilumina muito, a outros pouco, mas ela não deixa de ser uma luz na vida das pessoas. Não deixa de ser uma luz. É só observar. Quando, às vezes, você ouve um sermão, e você pergunta para alguém, o que achou do sermão? Gostou? Existem várias respostas para diversas pessoas que você pergunta. Se você pergunta para uma determinada pessoa, pode ser que essa pessoa diga, olha, eu não gostei. Eu não gostei. Mas de repente você
pergunta para uma outra pessoa que assistiu o mesmo sermão. E esta outra pessoa diz: nossa, mudou a minha vida, transformou o meu ser. Onde está o problema? O problema está no sermão? Não. O problema é que aquele que não gostou do sermão, ele cobriu a candeia com um vaso ou colocou debaixo de uma cama. Algo poderia ser tirado dali para a sua vida, ainda que fosse uma luz menor, mas seria tirado e de alguma forma iluminaria a sua vida. Jesus também, ele fala aqui nesse texto que não há nada oculto que não haja de manifestar-se, e nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. A mensagem só é oculta quando não é pregada. E quando inicia-se a mensagem, ali aquilo que é oculto é revelado. É revelado pela vontade de Deus para a nossa vida, para a transformação do nosso ser. E aí, no verso 18 está o centro da minha mensagem, do sermão desta noite. Vê depois como ouves o que? A mensagem de Deus. Porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Veja que coisa. E eu pergunto a você, nesta noite, como você ouve a mensagem de Deus? Ou, usando o termo bíblico, como ouves? Vê depois como ouves a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus. Eu destaco desse texto alguns ensinamentos para a nossa vida, para nos ajudar a nos tornar verdadeiros ouvintes da mensagem de Deus, independente de quem esteja pregando a mensagem do Senhor, independente de quem Deus escolheu para falar. Primeiro, para que você se torne um ouvinte agradável ao Senhor, venha ouvir, não por curiosidade, mas motivado por um sincero desejo de conhecer e praticar os deveres das Santas Escrituras. O Evangelho não é o Evangelho do curioso. O Evangelho, ele existe para nos ensinar. A palavra de Deus nos diz que a Bíblia, ela é útil para o ensino, para a correção na justiça, para a nossa transformação e nossa educação. Quando ouvir a mensagem de Deus, não venha por ser um curioso a respeito daquilo, mas motivado por um sincero desejo de conhecer e praticar os seus deveres. Ouvir uma mensagem de Deus e sair da igreja sem esse desejo de praticar aquilo que ouviu, é colocar a candeia, a luz, debaixo de uma cama. É cobrir a candeia, a luz, com um vaso. Mas ouvir a mensagem de Deus e ter esse desejo no coração de colocar a mensagem de Deus em prática, é colocar a candeia sobre o velador, para que ilumine a vida. E não na mensagem do Senhor. Nós não podemos analisar a pregação da mensagem de Deus por aquele que prega. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Por ser simples, a mensagem de Deus, ela também chega com simplicidade aos nossos ouvidos. Porque de uma outra forma, não convenceria do pecado. O Evangelho é simples. Também tiro uma lição desse texto bíblico. Não apenas você tem esse desejo de conhecer e praticar os seus deveres, mas prepare o seu coração de antemão para ouvir, mas também atende diligentemente para as coisas que forem faladas na palavra de Deus. Prepare o seu coração. Esse papo de vir à igreja para ser transformado, modificado,
começou errado. Aí eu vou à igreja porque eu preciso sair de lá revigorado. Nós iniciamos este processo de revigorar o nosso coração antes de vir à igreja. Antes de vir à igreja. É quando eu já preparo o meu coração para ir e ouvir a mensagem, colocar em prática a mensagem, sem saber qual mensagem será pregada, falada, pronunciada na casa de Deus. Preparo em casa este momento. Eu vou à igreja com o coração já aberto, pronto para escutar aquilo que Deus tem para mim, que Deus preparou para mim. Que de antemão Deus está ali para transformar a minha vida antes de eu pisar neste local. E quando eu pisar já preparado, com o coração preparado, a mensagem que Deus trouxer sobre a nossa vida, então com certeza será uma mensagem de transformação para o nosso ser. Então venha com o coração aberto sempre à casa de Deus para ouvir qualquer mensagem do Senhor. Qualquer mensagem de Deus. Preparado para ouvir o que Deus tem para você. Coração aberto. Sem colocar obstáculos. Sem sair de casa perguntando quem será o pregador. O que será que vai falar? Deus, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Não é você que escolhe o que deseja ouvir. É Deus que de antemão prepara o que você precisa ouvir. Assim deve ser a vida de um crente, de um ouvinte da palavra de Deus. Quando assim não fazemos, é como se nós estivéssemos transformando a mensagem que não é oculta, em oculta. A mensagem que precisa ser revelada, não há de ser revelada. Verso 17 diz: nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Outro ponto que destaco desta parábola: não tenha prevenção contra o ministro a quem Deus constituiu bispo e embaixador sobre você. Não tenha prevenção. O ministério do Senhor, Deus escolheu pessoas para que pronunciassem a mensagem que Ele preparou. Não tenha prevenção. Não escolha pregador. Não escolha pessoas que de repente tenham afinidades importantes com o seu modo de ver, com o seu modo de pensar, com o seu modo de analisar a vida. A melhor maneira de nós aprendermos é quando estamos diante daquilo que é contrário do que nós conhecemos e acreditamos. Nós não aprendemos na igualdade de pensamentos, nos valores iguais de ideais. Nós aprendemos na diversidade de pensamentos, na diversidade de ideais. São oportunidades que temos para aprender aquilo que não concordamos. Por isso, não escolha a quem há de pregar. Não tenha prevenção contra o ministro que Deus colocou para passar a mensagem à sua vida, que Deus constituiu como bispo e como embaixador sobre a sua vida. Deus escolheu, porque foi a vontade do Senhor. E assim será. A palavra de Deus também, eu tiro uma outra lição importante desse texto. Aplique tudo o que você ouvir ao seu próprio coração. Coisa mais horrível de uma igreja é quando alguém diz o seguinte: o pastor, o pregador falou para fulano hoje, serviu para ciclano. Se depois desse sermão este camarada não mudar, não tem mais o que fazer.
Aplique ao seu coração e não ao coração do outro. Tire lições para a sua vida e não lições para o outro. Preocupe-se consigo, com a sua salvação, com o seu íntimo, com a sua mudança. Não pense ou analise que o outro há de pensar a respeito da mensagem. Por isso, toda mensagem nós devemos aplicar ao nosso coração. Ao nosso coração. Uma vez, terminei um sermão numa determinada igreja e uma senhora, no final, perguntou a mim: pastor, por que você pregou este sermão? Eu falei: porque me preparei para esse sermão. Alguém comentou alguma coisa contigo antes de você vir aqui na nossa igreja? De algo que está acontecendo aqui na nossa igreja? Eu falei: não, ninguém comentou nada comigo. Eu falei: por quê? Porque este sermão serviu para determinada pessoa. Rapidamente eu emendei: serviu para a sua vida? Ou só para a vida desta pessoa? Esse é o tipo de atitude que não deve existir na vida do crente. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é pronunciada, proclamada aos seus filhos nesta terra, nós devemos tirar lições, pepitas preciosas para a nossa vida, o diamante precioso para o nosso ser. Nós devemos aplicar as palavras ditas da mensagem para o nosso coração e não para o coração do outro. Esse é um verdadeiro ouvinte da palavra de Deus. É sair daqui dizendo que eu posso aprender com isso, que eu posso mudar com isso. Como serei um verdadeiro cristão aplicando as mensagens que foram pronunciadas durante esse dia? Será que nós fazemos isso? Esses 4 pontos que destaco aqui, será que estamos nós colocando em prática na nossa vida? Será que nós temos vindo à casa de Deus com esse desejo sincero de conhecer e praticar os seus deveres? Será que nós estamos preparando o nosso coração antemão para estar aqui? Antecipadamente para estar aqui? Será que na sexta-feira, quando eu estou com a minha família em casa, eu me ajoelho com os meus, na hora do nosso culto de pôr do sol, e oro pelo pregador, que eu nem sei quem é, e vai pronunciar a mensagem no sábado? Será que eu peço a Deus: Deus abençoe o pregador que amanhã falará, que esta mensagem toque o meu coração, transforme a minha vida? Ó Deus, eu não sei quem é que vai abrir a tua palavra, mas eu estou indo para a tua casa com esse desejo sincero no meu coração de ser transformado pelo seu poder. Você ora pelo pregador na sexta-feira, que vai abrir a palavra no sábado? Alguma vez você já fez isso? Colocar em prática os deveres e os ensinos da palavra de Deus. Essa deve ser a nossa realidade, deve ser uma verdade absoluta na nossa vida. Será que eu não tenho ou tenho prevenção contra o ministro do Senhor, que Deus constituiu como bispo, embaixador sobre a sua vida? Será que estou aberto a todas as mensagens importantes que o ministro tem se colocado e praticado pela palavra do Senhor? Ou eu piso em ovos? Ou estou sempre com a espada apontada, preocupado, evitando aquilo que eu não quero ouvir? Será que eu tenho aplicado tudo que eu ouço no meu coração?
Ou só tenho feito isso para a vida do outro? Tenho me preocupado mais com o pecado do outro que com o meu pecado. Tenho me preocupado mais com o problema do outro que com o meu problema. Eu tenho não muito tempo de ministério, 16 anos. Eu vou dizer algo aqui interessante. Nesses 16 anos de ministério, digamos aí que pelo menos 80% das pessoas que me procuram para desabafar algum problema estão mais interessadas em desabafar o problema do outro e não o seu próprio. Nós vivemos uma sociedade em que as pessoas se preocupam muito mais com o que o outro pensa, com o que o outro faz, com a vida do outro, do que com a nossa própria vida. Aplicar a mensagem de Deus ao nosso coração é reconhecer que nós precisamos de mudança. E se o outro precisa, que ele reconheça. E o Espírito Santo há de atuar também na vida dele, na vida desta pessoa. E a última lição que eu tiro desse texto é que você precisa orar antes, durante e depois do sermão, a fim de que Deus conceda poder ao pregador e habilite você a praticar a mensagem que foi pronunciada. Orar antes da mensagem, orar durante a mensagem, rogando a Deus que aquela mensagem fale ao seu coração, transforme a sua vida. Orar depois da mensagem, para que esta mensagem seja praticada por você, que não caia no esquecimento, que desapareça da sua vida. Por isso que Jesus, no verso 18, ele diz: vede, pois, como ouves, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado, diz a palavra. Como ouves a mensagem do Senhor? Eu encerro esta mensagem desta noite com esta pergunta para a sua reflexão: como ouves a mensagem de Deus? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo e que você seja sempre orientado pelo Senhor e coloque em prática os ensinos da palavra de Deus. Deus abençoe.